Duas notícias movimentaram logo pela manhã o noticiário e o torcedor vascaíno. Um sonho, Richarlison, é possível. E uma realidade, Felipe Coutinho por mais um ano em São Januário. Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações, juntos. Vamos chegar à marca dos 100 mil? Eu vou rodar a vinheta e na volta, só dá Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Esses dois temas, Felipe Coutinho e Richarlison, debatemos no programa A Hora do Vasco. E é importante que você acompanhe, a partir de agora, o que falamos sobre esses dois jogadores. Um é sonho e o outro, realidade. Eu estava acompanhando o que você estava falando aí. Eu acho que ficou bom para o Vasco a questão do Coutinho, né? Porque é uma temporada de testes também, né? Ver o que vai acontecer. Porque a tendência do jogador é regredir por conta da idade. E, cara, Richarlison, eu falo para você, tem que ser um projeto ambicioso. Depende muito do clube, do marketing do clube, do torcedor, impulsionar o plano de sócio, fazer uma campanha. Tem como? Tem. O torcedor do Vasco compra. Mas eu acho que a gente pode entrar num debate legal sobre isso. Bom, galera, vamos lá. Ó. Primeiro aqui, o Aston Villa. Coutinho parte para o Vasco da Gama. A gente vai clicar aqui e ver a matéria. Coutinho parte para o Vasco da Gama. O Aston Villa pode confirmar que Felipe Coutinho concluiu uma transferência definitiva para o Vasco da Gama. O meio-campista estava emprestado ao time brasileiro na temporada passada e retornou ao clube após o fim de sua passagem temporária. Mas ambos os clubes agora fecharam um acordo para que o meia retorne ao clube de sua cidade natal em caráter permanente, ou seja, em definitivo. Ele não é mais jogador do Aston Villa. Depois de assinar com o Aston Villa, inicialmente por empréstimo, em janeiro de 22, ele assinou um contrato permanente com o Villa Park, com o Aston Villa, e fez 43 jogos, sua camisa bordô e azul, marcou 6 gols. Todos no Aston Villa gostariam de agradecer ao Felipe por seus serviços ao clube e desejar a ele tudo de melhor em sua futura carreira. Aí, depois desse comunicado, o Vasco, nas redes sociais, também comunicou. Eu vou botar o vídeo que o Vasco anunciou a permanência do Coutinho. As nossas raízes sempre foram entrelaçadas. Cheio de sonhos, adotei São Januário como minha casa e escola. O Vasco me formou não só como atleta, mas como ser humano. A minha lealdade sempre foi fruto da minha gratidão. E a nossa jornada não termina aqui. Ela continua. Juntos, onde tudo começou. Aí, ó, a magia continua, Esse vídeo aí, ele tem também uma informação, deixa eu botar o vídeo para rodar, ele também consta uma informação importante nesse vídeo aí, uma confirmação, né? O Coutinho será o camisa número 10. Nós já havíamos informado isso também. Nesse novo contrato, o Coutinho iria assumir a camisa que era do Payet, a camisa número 10. Lineker, Felipe Coutinho renovou com o Vasco por um ano. Pelo futebol que ele mostrou no contrato que ele cumpriu ou pelo nome que ele tem no Vasco? Obviamente pelo nome Felipe Coutinho, né? Nem que ele tem no Vasco, que ainda ele tem que construir, na minha opinião.
Acho que o Felipe Coutinho é um ídolo sem título, sem muita história, né? Ele sai muito jovem do Vasco, ele sai muito novo e não construiu ainda. O nome Felipe Coutinho é muito forte para o futebol. Então acaba que o nome dele, eu acho que se o Vasco não contratasse ele, outros clubes teriam interesse de recuperá-lo, né? Acho que foi um ano, foi perfeito, porque a gente vai ter um jogador de 33 anos, com 1 ano de contrato, 34. A gente vai ter uma resposta dentro desse ano para saber se deu certo, se não deu, se vai dar, se não vai dar, como que vai ser, como que não vai. E aí, deu, ok, a gente renova o contrato. Não deu? Pô, Coutinho, obrigado pelos serviços prestados ou não prestados e seguimos, né? Então eu acho que ficou interessante, acho que ficou legal. Vem cá, e essa história do Richarlison, hein? Se você olhar aqui para mim, eu esteticamente, eu não sou o homem mais bonito do mundo. Mas tá entre os melhores. Mas já beijei muitas belas mulheres. Por quê? Porque tive a coragem de arriscar e pedir. O Vasco, nesse caso, tem que ser assim. É o feinho do mercado, com pouco dinheiro no bolso, mas que tem que estar ali pedindo. Vai que é o dia de sorte. Cara, o futebol hoje, ele proporciona muitas coisas por conta mesmo do tamanho da marca, né? E o Vasco tem uma marca que é fácil de vender. Eu não acredito que o Vasco hoje tenha um profissional ou profissionais habilitados para criar um grande projeto para o Richarlison. O Admar Lopes, ele não é um marqueteiro, tá? Ele não é um cara que vai falar assim, olha, se a gente trazer o Richarlison, ele vai se autopagar porque o jogador é assim, é assado, a gente consegue impulsionar o plano de sócio, já começa aqui, missão Richarlison, não sei o quê. Cara, eu não vejo hoje o Vasco com essa criatividade, tá? De criar-se um projeto para o Richarlison. Infelizmente. Tem duas questões aí. Primeira questão, Richarlison tem 28 anos. Ele não tem 10 anos de Europa. Normalmente, o jogador brasileiro, jogador de Copa do Mundo, jogador de seleção, ele fica mais do que 10 anos. Ele só tem 28 anos. Então, ele ainda tem capacidade de rodar na Europa antes de pensar em retornar ao Brasil aos 28 anos de idade, porque o retorno dele ao Brasil nessa idade é a convicção de que ele não mais vai voltar para a Europa. Seria um retorno em definitivo. Ele tem 28 anos, ele tem um biotipo espetacular, ele não é um jogador que engorda, né? Então, eu acho que ele tem ainda lenha para queimar na Europa. Esse é o primeiro ponto. Nós estamos falando de um tema, de um jogador de seleção brasileira, convocado pelo novo técnico da seleção, que é o Carlo Ancelotti, há 1 ano de uma Copa do Mundo. Não é verdade, torcedor, quando falam para você, jogador está retornando ao Brasil para se aproximar da seleção brasileira. Não acredita nisso não, hein? Eu já falo isso há muito tempo. Isso não é verdade. Você se aproxima da seleção jogando na Europa. Você está no futebol brasileiro, você está se afastando da seleção brasileira. Você está se afastando. Os melhores estão na Europa, com exceção de um ou outro. Ponto 1. Falei pela cabeça do Richarlison. Não, sim, agora eu vou falar pela cabeça do Vasco. Ué, o que o Vasco tem que fazer então? Então o Vasco não tem nada para fazer? Tem. O Vasco tem o que fazer. O Vasco precisa estar sempre cercando o Richarlison. Sempre que possível. Agora liga para o Richarlison. Richarlison, que conversa é essa? Tu tem vontade de voltar ao Brasil? Não, não tenho não. Ok, tá bom. Só para saber. Aí daqui a pouco, camisa para o Richarlison. Daqui a pouco liga para o Richarlison. Richarlison, vai retornar? Tá, tô aqui, hein? Por quê? Porque quando vier uma proposta para o Richarlison, quando de fato houver o interesse do Richarlison em retornar ao Brasil, ele vai lembrar, opa, eu acho que eu tenho moralmente que falar com o pessoal do Vasco. Afinal de contas, eles estão há 1 ano, 2 anos ou 3 anos sempre perguntando se eu vou voltar. Como agora eu quero voltar, como agora pintou uma sondagem, pintou uma proposta, moralmente eu tenho que falar com eles. Pedrinho, agora eu estou pensando em voltar, cara. Surgiu
uma intenção aí do time tal, eu tô querendo voltar. Então o Vasco tem que estar sempre cercando o Richarlison, cercando Douglas Luiz, cercando os grandes jogadores, cara, que saíram do Vasco para a Europa e outros que nunca passaram pelo Vasco e que são ou não vascaínos, mas que podem voltar ao Brasil a qualquer momento. Esse é o trabalho do Vasco nesse momento, criar vínculo para que na primeira oportunidade do jogador retornar ao Brasil, ele lembrar, opa, putz, o Vasco sempre me procurou. E ele aí procurar o Vasco para manifestar esse desejo. Programa Hora do Vasco vai ao ar de segunda a sexta, sempre ao vivo, a partir do meio-dia. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.